Bom dia, tudo bem por aí? Bom, nessa aula vamos continuar com o desenvolvimento do movimento romântico brasileiro. Sim, vamos ter várias aulas em torno desse movimento, porque tem muitas gerações, muitos autores importantes, tópicos, que é necessário que desenvolvamos. Bom, já na aula passada apresentei características, sim, do movimento, um pouco do contexto, e agora vamos passar pelas gerações do romantismo, sim? O romantismo está dividido em 3 gerações, que já trabalhamos, grande parte estão trabalhando agora com a primeira geração, uma segunda e outra a terceira, mas vamos também pensar numa transversalidade de temas, sim, que vão ser o amor, o casamento, as relações familiares, sim, e que é justamente o conteúdo de muitas das obras literárias que foram publicadas dentro desse movimento, sim? Bom, vamos passar. Como vocês já conhecem, né? A primeira geração é chamada de geração engenista. Aqui tem uma imagem, sim. Geração nacionalista ou engenista. Já conhecem as características, sabem que se trata da exploração do nativismo, da exaltação da pátria, de tudo que nasce dentro do que é a terra brasileira, sim? Exaltação da figura do índio como herói nacional, sim? Em contraposição com o cavalheiro medieval e etc, né? Vocês já conhecem tudo isto, por isso passamos. Aqui vocês têm a Canção de Exílio, que já conhecem, e os romances da trilogia José de Alencar, que estão lendo. Bom, uma segunda geração coloca o pessimismo como principal característica. Sim, aqui dá para ver uma imagem que justamente apresenta a questão do péssimo, do terror, sim, da morte, do trágico. Justamente aqui temos um cemitério, né? É justamente essa a característica da segunda geração, que é chamada a geração do mal do século, sim, e temos uma diferença entre diferentes autores que se denominam dentro dessa geração, porque temos muitas obras que não apresentam a questão tão terrorífica, né, como na imagem, senão a questão trágica no amor, sim, nas relações amorosas e demais, sim? Bom, então, a segunda geração, chamada de mal do século, tem uma influência grande pela poesia inglesa de Lord Byron, sim, e Musset, que justamente coloca isto do egocentrismo, negativismo boêmio, pessimismo, a dúvida, a desilusão adolescente, um tédio constante, sim, que justamente aqui a característica principal é que os escritores dessa geração eram estudantes universitários que estavam atravessando essa etapa da sua vida, viajando para a Europa, voltando para o Brasil, experimentando novas substâncias, sim, como as drogas, o ópio, novas experiências sexuais também, e tudo isso vai colocado nas suas obras, sim. Essa geração também chamada de ultrarromântica, sim, é justamente demonstra ou reflete tudo o que tem de mal na sociedade, sim, o verdadeiro mal do século, sim. Seu tema preferido é a fuga da realidade, justamente essa fuga diferente da fuga que tínhamos no arcaísmo, é uma fuga através justamente da droga, do álcool, sim, é sair e experimentar outras experiências, sim, se manifesta na idealização da infância, nas virgens sonhadas, na exaltação da morte, por isso é que tem muita tragédia, sim, muita morte, muitos amores que não são concretizados justamente pela presença da morte. Entre os escritores mais importantes está também José de Alencar aqui. Sim, José de Alencar vai estar sempre, mas temos Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Sim, uma importantíssima obra dessa geração é Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, onde justamente se coloca a ideia
das experimentações sexuais que se dá entre os adolescentes da época. Estamos falando de pessoas que estão morando na cidade, sim, que são de uma classe social alta, sim. Aqui temos um poema de Junqueira Freire, sim, O Arranco da Morte. Já dá para ver no título que sempre está muito forte a presença do trágico, sim. Pesa minha vida já, força de bronze, os desmaiados braços me pendura. Já não pode o espírito cansado sustentar a matéria. Vejam só, um tom muito trágico, sim? Depois, vamos ter a terceira geração, que é muito importante e muito interessante, nós vamos trabalhar com ela, que é justamente chamada de geração condoreira, sim? Aqui na imagem vocês já têm um panorama, sim, do tema principal que se colocam nessa geração, os autores colocam na geração, e é chamada de condoreira justamente porque colocam como símbolo ao côndor, sim? O côndor, que é uma ave que sobrevoa a realidade, então tem uma visão panorâmica e dá para colocar uma espécie de realismo que justamente já está bem perto do movimento realista, por isso é tão real, sim? Caracterizada pela poesia social e libertária, reflete as lutas internas da segunda metade do reinado de Dom Pedro II, sim, aí temos uma questão do contexto. Essa geração sofreu intensamente a influência de Victor Hugo e de sua poesia político-social. Sim, justamente aqui já não vai aparecer a questão do amor, sim, as relações amorosas, senão já trabalhar o estudo da sociedade, sim, e principalmente vão colocar a questão do tráfico de escravos como um tema. E vamos já ver um traspasso entre uma apresentação do negro, do afrodescendente, né, ou do africano, sendo já sujeito, dono da voz, sim? Anteriormente a isto, o africano não era sujeito, senão objeto, sim? O termo condoreirismo é consequência do símbolo de liberdade adotado pelos jovens românticos, que esse símbolo é o condor, águia que habita o alto da Cordilheira dos Andes, sim? Aí tem uma explicação. E, bom, representantes tem vários, mas nós vamos conhecer o Castro Alves, que é o maior representante da geração, e também estão Tobias Barreto e Sousa Andrade, sim? Bom, aqui temos uma figura de Castro Alves, sim? Senhor, não deixes que se manche a tela, onde traçaste a criação mais bela de tua inspiração. O sol de tua glória foi toldado, teu poema da América manchado, manchou a escravidão. E aí temos justamente dos tópicos, dos temas que mais é colocada na geração, que é a questão da denúncia dos direitos dos escravos, a liberdade dos escravos, sim? É ele quem produz o poema chamado Navio Negreiro, que nós vamos analisar. Bom, mas vamos nós deter aqui com essa figura, sim, que é o José de Alencar. Ele é considerado o pai da literatura romântica, o maior representante do romantismo brasileiro, que escreveu justamente para abarcar cada uma das gerações, das faces que se apresentam no movimento literário, sim? Vejam aqui nesse trecho de um poema que é justamente uma intertextualidade com Canção do Exílio, que diz: nessa terra de palmeiras onde canta o sabiá, o pai da literatura romântica foi o José de Alencar. José de Alencar foi destaque e, de maneira altaneira, afirmou com toda a voz: escrevo em língua brasileira. Sim, vejam só aqui essa questão que é parte do seu projeto, sim, que a gente já começou a falar do projeto Alencar, porque ele quer criar uma literatura nacionalista e, para isso, ele recorre à língua. Então, ele cria uma nova língua onde coloca termos de
que pertencem a todas as culturas, sim, termos indígenas, termos africanos e a língua portuguesa, sim, já se afastando da língua estándar de Portugal, senão uma língua portuguesa abrasileirada seria, sim. Não vou me deter aqui no desenvolvimento da sua biografia, porque vocês estão trabalhando nisso, mas sim, é importante, eu sempre resgato questões ideológicas, porque é importante que nós conheçamos qual a realidade, sim. José de Alencar, embora tenha percorrido o Brasil simbolicamente, né, escrito sobre o país inteiro, se preocupado pelo regional, pelo interior, ele foi uma pessoa da alta classe social, ele foi político, ele morou muito tempo na Europa, estudou, sim. Ele ao retornar para o Brasil recebe lugares de honor, honoríficos dentro da sociedade alta. Então ele sempre esteve nesse espaço e nunca saiu daí desse círculo, sim. Então tudo que ele escreve sobre o interior, sobre as outras classes sociais, sim, sobre a miscigenação, vai ser desde sua poltrona no centro do Rio de Janeiro, sim, desde o seu lugar de destaque no centro do Brasil. Então, é importante saber isso, porque nós podemos pensar e depois, mais adiante, vamos poder comparar com outros movimentos e outros escritores o que é realmente chegar a todos os pontos do Brasil, escrever e se preocupar por isso. Ele escreveu, mas nunca saiu do seu lugar de conforto na alta sociedade de Rio de Janeiro. Então, é importante isso como para compreender também que a questão da subjetividade sempre está presente e, claro está, isso na produção literária deste escritor.